Pesquisa quentinha que saiu agora da Quest mostra que a aprovação do governo do presidente Lula chegou ao melhor patamar de 2025. São 48% que aprovam a terceira administração do petista nesse momento. Os que desaprovam são 49%. Com uma margem de erro de 2 pontos percentuais para mais ou para menos, os dois índices aparecem em empate técnico. O melhor desempenho de Lula foi visto até então em janeiro, com 47%. Nos levantamentos seguintes, foi observada uma queda vertiginosa na aprovação, indo para 41% em março e 40% em maio. A tendência de subida passou a ser observada a partir de julho, quando 43% passaram a aprovar o presidente Lula. Em agosto e setembro, foram 46%. Ô Eduardo Costa, toda essa movimentação com Brasília, com Estados Unidos, Lula e tal, deu um ânimo aí na aprovação do petista. Bom dia. Bom dia a todos. Júlio, é o quarto mês seguido de alta na popularidade do presidente, que ainda não é um espetáculo, não é o melhor governante do mundo, mais bem avaliado, não. Está lutando para ficar no meio a meio. Mas de qualquer sorte, e como eu estou preocupado com o país e não com o Lula, eu fico feliz. E atribuo isso a duas grandes vias. A primeira é da comunicação. Eu que não faz muito tempo falei que o marqueteiro estraga o candidato, e evidentemente eu não registrei que nada se pode generalizar. Devo dizer que esse marqueteiro Sidônio, que veio lá da Bahia, começou a virar o jogo, substituindo na Secretaria de Comunicação o Paulo Pimenta, que pode ser formado em jornalismo, mas é daquela ala mais arrogante da esquerda e do PT, né? O Gaúcho normalmente não é, mas ele é arrogante. Então o Sidônio começou a fazer a coisa ficar mais simples para o Lula. Por exemplo, retomou algo que o Lula fez nos 2 primeiros mandatos, que é essa... Toda vez que ele vai viajar para qualquer cidade, Júnior, ele reserva na agenda um espaço para dar uma entrevista exclusiva para uma emissora de rádio. O Palácio do Planalto oferece a entrevista para a emissora que tem mais audiência, claro. E ali naquela conversa do Lula com o entrevistador, num tom muito mais coloquial, que é próprio do rádio, muito mais sereno e tranquilo do que o quebra-queixo de uma coletiva, por exemplo, o Lula vai passando seus recados, vai dizendo as coisas que ele quer dizer. Isso repercute não apenas localmente, mas no país inteiro, porque os grandes veículos, claro que repercute e fazem recortes daquela entrevista. Agora, você não vive só de comunicação, né? Você não vive, tem que ter entregas. E, como eu já disse aqui algumas vezes, Júnior, o Lula está fazendo um governo cujos indicadores econômicos, até onde aqueles que, como eu, são apenas pagadores de impostos, não especialistas no assunto, entendem: desemprego, a bolsa batendo recorde, o dólar controlado. São números, gente. São números que estão aí, que podem justificar essa alta. Não bastasse isso, ele acaba de conseguir a aprovação, né, desse imposto de renda isento até 5 salários mínimos. Também não é nenhum feito, mas ninguém fez. Não é um espanto, né? Pensar que 87% dos brasileiros, 90%, não tem o suficiente para pagar imposto de renda, ganhando até 5 contos, porque não ganha. Ganha 3 mil, né, a maioria. E as coisas vão acontecendo. O Eduardo Bolsonaro foi lá e jogou no colo dele a defesa da soberania. Isso pesou muito, todo mundo sabe. Enfim, é uma época de boas notícias. E para fechar, Júnior, você lembra que anteontem eu falava aqui que, ao invés de simplesmente mobilizar sua bancada, pressionar os vereadores para engavetar o projeto do Tarifa Zero, o que o prefeito Damião deveria ter feito era botar primeiro, receber a turma. Receber, conversar, ver os números, para depois falar que é utopia. Ele não recebeu ninguém. Mas depois que ele recebesse, discutisse, botar aquilo debaixo do braço, ligar para de São Paulo, do Rio, de Porto Alegre, falar assim: vamos lá em Brasília conversar com o presidente? Lembra que eu falei isso? Sim. Você viu o que o Haddad anunciou ontem? Que, por ordem do Lula, ele determinou estudos para ver a viabilidade do Tarifa Zero. E o que o Haddad vai fazer? O que a equipe vai fazer, segundo o Haddad? Que é o que eu tinha falado. Ver, primeiro, quanto custa. Esse é o primeiro X da questão. Segundo, quanto que já é colocado pelo poder público. Belo Horizonte, por exemplo, coloca quase 1 bi. E terceiro, quais as fontes possíveis de arrecadação. Porque se for para criar mais imposto para o empresário, todo mundo vai dar bomba, inclusive esse locutor que vos fala. Mas quem sabe se com a troca do Vale Transporte por uma outra taxa, nos mesmos níveis, e quem sabe se alguma outra providência do governo não resulta no Tarifa Zero. Agora você imagina se o homem consegue viabilizar o Tarifa Zero.
Ô Rita Mundim, o bom desse novo formato do Conversa de Redação, que todo mundo fica aqui na tela do YouTube, dá para ver as reações de todo mundo. E pela sua reação, você não concorda muito com o Eduardo, é isso? Bom dia. Pois é, Júnior, o Eduardo só não cita um número, o da dívida e do pagamento de juros. Tudo isso tem sido conquistado, essa narrativa de programas sociais, que na verdade, na prática, é dívida para os brasileiros. O único número que o Eduardo não enxergou até hoje é o aumento da relação dívida-PIB, que é quanto que você ganha e quanto que você gasta em relação a quanto que você ganha, que está em 77,5%, é explosivo, e isso chama irresponsabilidade fiscal. E essa dívida crescente para financiar essas loucuras, essas promessas populistas. E agora vem mais essa de tarifa zero. Então, se a gente colocar aqui, e outra coisa, a Bolsa, ela despencou diante desse receio com essa explosão do fiscal. A Bolsa... Ontem ela voltou para 141 mil pontos e não adianta uma bolsa, um índice Bovespa de uma das 10 maiores economias do mundo falar que a bolsa está indo bem negociando 15 bilhões. Não tem comprador e vendedor, é um antro de especuladores que segura o índice da bolsa para especular nos mercados futuros de índice, é onde dá mais dinheiro. E essa conta desse populismo, ela está sendo paga por toda a sociedade, porque a taxa de juros não cai. Então o que o Lula tem feito para inverter, e esse marqueteiro é muito bom, ele foi em cima dos impostos. Ele teve a oportunidade de ter uma cortina de fumaça em cima do tarifaço do Trump e reverter isso a favor dele. E o Taxade, o Taxade, o Haddad, ele vai voltar a ser Taxade. E eu tenho certeza disso, porque eles vão correr atrás de dinheiro para poder conseguir tapar o rombo. O arcabouço fiscal não vai ser cumprido. E o Brasil, se continuar desse jeito, nós vamos quebrar em 2027. E um número, Eduardo, o pior número, o mais cruel, a taxa de juros real do Brasil é a maior do século XXI. Nenhum negócio dá certo com uma taxa Selic de 15% e com uma taxa real de 10%. Isso é o voo da galinha. O crescimento do Brasil tem se dado em cima de aumento de demanda turbinada pelo crédito e por programas sociais, e não em cima de investimento e produtividade. O único setor do Brasil que cresce com produtividade é o agro. Fora isso, é um modelo petista de quebrar um país. O Marcelo da Fonseca, e aí, para você, Eduardo tá falando que a popularidade, precisa olhar com bons olhos, porque os números. A Rita fala, tudo bem, os números estão bons agora, mas lá na frente vai ser ruim. E aí, bom dia para você. Bom dia, Júnior, bom dia, amigos do Conversa, bom dia a todos os ouvintes. Eu vou ficar entre os dois, então, vou ficar aqui em cima do muro, entre a Rita e o Eduardo, porque eu acho que os dois pontuaram... Só pedir o William Travassos para não falar muito grosso, não, pra você não cair também. Não me xinga aqui de ficar em cima do muro, não, viu, WT? Tô quieto calma, hoje. calma. Quieto. Eu vou ficar entre os dois, porque eu acho que os dois apontam algumas coisas que realmente aconteceram, né? Eu acho que esses números positivos do Lula tem menos a ver com o marqueteiro do que a ver com a situação que se transformou, né? A situação principalmente global que se transformou, que se apareceu para o Lula. Eu acho que o Sidônio, Sidônio Palmeiras está desde o ano passado como responsável pelo marketing do presidente Lula, e ele não vinha conseguindo esses números até junho. Então, o Lula tem falado, dado muitas entrevistas, muitas delas acabam até tendo uma repercussão negativa. Ele vinha falando e era sempre... a popularidade dele vinha caindo. Ele anunciava um novo programa e a popularidade caía. Então, quando a gente analisa os fatos, o que foi o divisor de águas? O presidente Lula ganhou um presente, e esse presente foi da família Bolsonaro. Quando o Eduardo começou a se mobilizar nos Estados Unidos e o presidente Trump apresentou o tarifaço, ele deu para Lula uma forma de sair das cordas. Ele deu para Lula um discurso, uma narrativa muito forte de que o Brasil precisa se unir para conseguir ganhar do inimigo externo. Ele usou a ideia da soberania para se fortalecer internamente. E aí sim, isso funcionou muito. Eu acho que o divisor de águas na popularidade do Lula não é o marqueteiro, não é anúncio de programa social, que eu acho que isso pode até ajudar, mas não é o mais importante. Sem dúvida nenhuma foi
a atuação da família Bolsonaro, né, que conseguiu esse tarifaço do Trump, um tarifaço muito covarde até, né, com os empresários, com os produtores brasileiros. Talvez se o Eduardo tivesse conseguido as punições ao Alexandre de Moraes, né, com a lei Magnitsky, a popularidade do Lula não subiria tanto, né, porque ele não teria como brigar só com essa questão do Trump. Mas o tarifaço impactou muito, né, deu ao Lula uma arma muito grande. E aí tem um ditado, né, do Napoleão Bonaparte, imperador francês, que é: nunca interrompa seu inimigo quando ele está fazendo alguma coisa errada. E aí o Lula está deixou o Eduardo falar bastante nos Estados Unidos. Quando teve uma oportunidade de encontrar com o Trump, buscou uma alternativa. A gente não sabe se isso vai dar certo, mas ele mostrou ao país que ele está tentando achar uma solução para esse problema. Ô William Travassos, eu estava dando uma olhada na análise do Felipe Nunes, que é o diretor da Quest, no Twitter, e ele está falando exatamente disso que o Marcelo está falando, dessa aproximação agora com o Trump, essa movimentação em torno de impostos. Isso seria ali basicamente o motivo para essa crescente da aprovação de Lula. Bom dia para você. Muito bom dia, Júnior Moreira, bom dia aos ouvintes da Itatiaia, bom dia, bancada. Estou falando baixinho, porque hoje eu estou preocupado aqui, porque esse discurso do Felipe, né, é justamente isso que o governo está vendendo, né? Essa é a estratégia de marketing, a falar sobre isso. E esse Conversa de Redação hoje começou com o Damião caindo de paraquedas, o Tarifa Zero, o Eduardo trazendo o Damião para cá, nesse papo falando do Lula. Depois o Marcelo vem com o Napoleão. Eu falei, bom, tá tudo bem. Ensinamento do Napoleão é importante. Eu não quero muito continuar com esse... Desculpa, o Júnior, eu vou atropelar o Conversa de Redação e vou trazer o terceiro tema de hoje, que é o seguinte. Não basta só o Eduardo fazer isso, não. Agora você tem que fazer também. Eu vou fazer isso hoje, porque assim, Lula aposta nos influencers. Primeiro eu quero dar parabéns ao povo brasileiro, porque os senhores estão financiando uma campanha de publicidade que está ajudando o presidente da República. Os senhores estão pagando por isso, todos nós. Lula aposta nos influencers. O governo federal dobrou o gasto com publicidade digital neste ano, apostando na força dos influencers para ampliar o alcance das campanhas. Desde janeiro, 69 milhões de reais foram investidos em propaganda na internet, um aumento de 110% em relação a 2024. Campanhas buscam furar bolha petista, estratégia passa por nomes médios, como o apresentador João Kleber. Sabe quanto é que o João Kleber recebeu? 20 mil reais. E essa estratégia vem no momento do Pix, e o Lula vem usando aí a SECOM, a Secretaria de Comunicação, estratégias para melhorar a imagem do presidente, usando as políticas sociais, de educação, de saúde e também estatais, como Correios, Caixa, Banco do Brasil. Isso tudo é a máquina trabalhando. E aí os senhores lembram, né, que o Lula deu uma entrevista agora dizendo que ele está se sentindo... o grande cara para o ano de 2026. E é claro, ele já disse, aquele que está no poder só perde se for muito incompetente, porque ele tem a máquina na mão. E qual é a previsão de gasto do governo federal de publicidade para esse ano? 3 bilhões de reais? Sabe quem paga essa conta, amiguinho? E sabe por que ele está virando o jogo? Com o teu dinheiro, você que está ouvindo a gente. E no mais, é só narrativa, é só discurso. O que vale é mesmo. Quando o cara quer vender uma moto, ontem eu conversei com o CEO de uma grande companhia. E ele falou assim, WT, usa a minha moto para você, porque você é um cara motociclista, viaja o Brasil, mostra como é a experiência de viver a minha moto. É isso, cara. Os influencers fazem isso. Eles vendem produtos, eles vendem imagens. Mas não tem novidade nisso, tem? Mas então, isso tem a grana que nós estamos pagando, que está aumentando. E aí sim, né? Você está disposto a pagar mais de 110% em relação a 2024? Você quer continuar pagando em cima de propaganda para melhorar a imagem do Lula? WT, agora o uso de influências, de grandes personagens das redes sociais, sempre foi uma estratégia muito forte da direita. Né? A gente viu nos últimos anos o tanto que a direita conseguiu ganhar esse espaço. Então, nada mais comum do que a gente teria, né, da esquerda tentar também ocupar esse espaço. O Nicolas foi pago? Eu consigo entender que o Nicolas é um deputado federal, né? Então não foi pago para fazer propaganda pela SECOM. Agora, nada mais comum de um governo tentar buscar quem são os apoiadores. Quem foi pago pela SECOM da direita? Tem uma lista grande, provavelmente. Vamos lá. No governo Bolsonaro tinham vários nomes. Eu acho que a gente fazer uma pesquisa, fizer uma pesquisa rápida, a gente vai descobrir esses dados que são públicos. Eu vou entrar aqui rapidinho. De 2022, William, o atacante da seleção brasileira, Neymar, né, que tinha o pai dele recebeu vários benefícios, tinha uma relação muito próxima com o governo federal. Ele fez uma campanha muito declarada durante a eleição. Acho que isso é comum. O Neymar recebeu dinheiro. Neymar recebeu. Eu não estou criticando isso, não. Acho que isso é normal. Os políticos, eles buscam seus apoiadores para conseguir os votos, para conseguir divulgar suas políticas. Governo fraco precisa de propaganda forte. Eu acho que todo governo precisa dos seus influenciadores.
influências, a gente está vendo isso de forma muito comum. Ô, Marcelo, a questão é quem paga. A questão é quem paga. Os sertanejos fizeram várias campanhas, ninguém recebeu nada. Esse governo precisa de pagar para alguém falar bem dele. Esse é o ponto do Travassos. Teve muito sertanejo que ganhou bastante aí de prefeitura, de governos. Teve muito não, nós estamos falando de SECOM. Nós estamos falando de SECOM. E se você olhar, estou falando de SECOM, e se você olhar, houve uma redução drástica na verba de publicidade durante o governo Bolsonaro. Vamos ser justos. Ou não foi, ou isso que a Rita falou não é verdade? Silêncio na bancada. Não, eu acho que a gente precisa buscar esses dados. Eu joguei aqui rapidamente no Google, porque eu estou falando que isso não é novidade nenhuma. Governo, SECOM, pagar influenciador, gente. Aqui, ó, influências receberam 450 mil por 55 stories no governo Bolsonaro. Isso aconteceu. Então, assim, tem um monte de manchete jogada aqui. Eu tô falando que isso é novidade. Tô falando 3 milhões. Eu não tô falando. Quanto? Peraí, William, só terminar, eu deixo vocês falarem sempre, me dá respeito um pouquinho. Só um pouquinho quando eu estiver falando. Tá bom. Fato é que eu tô dizendo que isso não é novidade, gente. Que dia que isso é novidade, que um governo pagar influência? É certo? Eu acho que não, mas não é novidade. Eu escuto coisas aqui que eu fico assim, pensando, será que eu tô no outro mundo? Ô, Travassos, eu escutei certo, você está estranhando porque o governo federal pagou 20 mil. É 20 mil que você falou 20 ao mil. João Kleber? Sim. Ô, Travassos, eu tenho um pacto com a rádio e não fazia anúncio de governo. Não faço. Mas se eu fosse fazer um merchan para o governo federal, eu não queria só 20. Imagina o cara que é um nome nacional. Ô, Travassos, conta pra gente qual é o governo municipal, estadual ou federal que não gasta com publicidade. Então, gente. Para prestar contas ao povo. Ô, gente... Edu, tem muitas formas que a gente pode criticar o governo Lula, muitos gastos. A Rita aponta, né, a questão da responsabilidade fiscal, que é um problema do governo que merece sim ser questionado, né? Agora, criticar o governo por fazer uma coisa que quase todos fazem, eu acho injusto. Todos fazem. Eu acho injusto. Vocês perceberam no aumento disso, dos 110% em relação ao ano passado? É um ano pré-eleitoral, gente. A gente está falando só nesse período agora de 69 milhões de reais com influenciadores. Vocês ouviram isso? WT, a gente pode apontar o mesmo número nos outros governos. Em 2022, ano de campanha, Bolsonaro também gastou muito mais com publicidade. A emissora na qual o senhor trabalhava lá em São Paulo reclamava, na época do governo federal, da falta de verbas? Eu nunca trabalhei no departamento comercial nem de marketing, Eduardo. E também não sou um cara de fazer nenhum tipo de acordo. Eu aqui quem recebo o meu salário. Mas engraçado. E não tem acordo com o governo. Engraçado, você não trabalha no marketing, mas tem o suficiente para criticar um governo que gasta em comparação com o outro. Gente, o que eu estou falando, Edu, é público. Então, assim, vamos falar assim, a gente tem uma melhora na pesquisa do Lula. O que eu estou dizendo é que essa melhora da pesquisa do Lula, ela é muito mais em função da campanha de publicidade do que do próprio resultado do governo. Se o senhor tem números concretos, gente, mete no Ministério Público. WT, faz uma denúncia. Não, eu sabe não estou quem que falando. foi? Gente, sabe pelo quem foi amor de maior? Deus. Não WT. quer dizer que tenha ilegalidade. Não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo é que o governo está melhorando a popularidade do Lula através de investimentos na área de publicidade. E o que a Rita complementa dizendo o seguinte, olha, os números do governo não são tão positivos para ele ter resultado. O Zema, que é um cidadão sério, que é de centro-direita, quando ele chama o César Menotti para pôr na propaganda... É absurdo, gente. WT, quem contribuiu para esse aumento da popularidade, muito mais que qualquer influência, qualquer dinheiro gasto, chama-se deputado Eduardo Bolsonaro lá nos Estados Unidos. É isso mesmo. A culpa é dele, não é do gasto. E meu ponto nessa história é só que não é novidade nenhuma. Todo governo gasta e gasta muito. É certo, acho que não. Não, acho que não deve não, ele. Eu só acho que você não pode colocar na conta só do governo que todos fazem. A melhora da pesquisa eu posso. Não, gente, justiça seja feita. Eu vou procurar os dados. Eu não lembro o número, mas o governo Bolsonaro cortou na carne despesa com publicidade e, inclusive, ele foi muito criticado por isso de uma forma indireta por parte das redes de comunicação, das grandes redes. É só canaliza, né? Uns mandam para um, outro manda para o outro e aí é assim que funciona. Ponto não final, houve isso. Oi? Não houve isso, Júnior. Houve corte mesmo. Não, eu tô falando, Rita, que quem é de direita vai mandar para os influenciadores de direita. Quem é de esquerda vai mandar para os influenciadores de esquerda. A Rita fala que vai pesquisar e garante que houve corte. Ó, ponto final nosso Conversa de Geração, que teve Eduardo Costa, Marcelo da Fonseca, William Travassos e a economista Rita Mundim.